celebrando o 5º domingo da Páscoa. Hoje, sobretudo o Evangelho, mas também as outras leituras, nos falam da nossa união com Cristo, da nossa permanência com Jesus em Jesus. Hoje, ele nos apresenta uma figura muito bíblica, a figura da videira. Deus muitas vezes comparou o seu povo, sobretudo o povo do Antigo Testamento, com uma vinha. O que é a vinha? A plantação de uvas. Hoje, Jesus não fala que o povo é a vinha, é a videira, mas ele fala que ele mesmo é essa videira, porque Jesus vem para unir em si todas as coisas. Nós formamos uma única coisa com Cristo. E Jesus, para explicar o que é essa união nossa com Ele, usa hoje essa figura tão bonita da videira. E Jesus vai descrevendo como é que funciona o cultivo da videira. Ele nos fala que Ele é a videira e que há alguém que cuida dessa videira. Quem é o cultivador, ou melhor ainda, o agricultor? É o próprio Deus, é o Pai. Jesus fala: eu sou a videira e meu Pai é o agricultor. E depois Jesus fala: vocês são os ramos. Portanto, nós chegamos à conclusão de que o Pai cuida de Jesus, porque Ele é o tronco. Mas o Pai também cuida de nós, porque nós somos ramos de Jesus. Nós somos parte de Jesus. Quem cuida de nós, o nosso agricultor, na comparação da videira, é o próprio Deus. A nossa vida é cultivada por Deus. Quantas vezes a gente pode ter a impressão, passando em momentos difíceis, vendo coisas ruins que acontecem, podemos pensar assim: parece que Deus se esquece de nós, parece que Ele criou as coisas e deixou tudo acontecer. Não, Ele é o agricultor, Ele nos cultiva. E como é que se cultiva uma planta? Jesus entendia bem de plantio, não é? Ele fala: o meu Pai é agricultor. O ramo que não produz, Ele corta. Para quê? Que você vai ter um ramo de uma videira? Para que você vai ter uma planta? Se ela é uma planta frutífera, não é? E não produz fruto, qual é a finalidade dela? Nenhuma. Às vezes ela não serve nem para sombra, nem para lenha, então corta. O Pai faz isso. Os ramos que não servem, os ramos que não produzem, o Pai fala assim: eu vou tirar esse ramo, porque ele está como uma parasita, sugando a força à toa, em vão. O Pai corta o que não produz. E os ramos que produzem? Nós queremos estar entre esses ramos. O Pai não corta, mas o Pai, na tradução aqui, fala o limpa. Mas outra tradução também válida: o Pai poda. O grande mistério da poda em nossa vida. Deus nos poda. E queridos irmãos e irmãs, se nós percebemos que Deus nos poda, isso já deve nos causar alegria. Porque se nós não prestássemos, se nós não tivéssemos frutos bons, Ele nos cortaria. Mas se Ele nos poda, é porque Ele olha para nós e fala: você pode hoje não estar com muito fruto, mas você pode produzir. Eu vejo a bondade no seu coração, eu vejo que você pode mudar. Talvez você está precisando de uma ajudinha, de uma poda. O que a gente faz na poda? Tira os galhos velhos, as folhas secas, as folhas doentes, tem ali um fungo, arranca fora essa parte, isso está com fungo, vai contaminar toda a planta. Esse galho aqui tem muita folha, mas não dá fruto nenhum. Vamos cortar, vamos diminuir o tamanho dessa planta, para que ela não fique gastando energia à toa, e aquilo que vai ficar vai ter mais força para produzir. A gente podia ficar só aqui refletindo sobre as podas em nossa vida. Às vezes é um fungo, é um viciozinho, é um pecado que a gente tem que deixar. Deus poda, Ele quer nos purificar. Às vezes é um excesso de folhas, é um excesso de aparências em nossa vida. Deus fala: meu filho, não fique tão de aparência não, viva a realidade, não fique só naquilo que aparece, seja uma pessoa autêntica. Ele poda. Às vezes vamos nos enchendo de coisas desnecessárias,
e gastamos as nossas energias em coisas supérfluas. Deus fala: meu filho, vamos diminuir o tamanho, vamos lembrar quem é você, não fique nesses excessos, se achando tão grande. As podas. Como é que acontecem essas podas em nossa vida? De muitas formas. A história de cada um de nós é um exemplo de como que Deus nos poda. Cuidado, quando a gente fala que Deus nos poda, não olhemos para Deus como alguém ruim. Não, Ele nos ama. Se Ele não nos amasse, Ele simplesmente nos cortaria fora. Ele nos ama. A poda, por mais estranho que pareça, a poda é um ato de amor. Às vezes a poda pode ser uma forma de nos salvar. Então Deus permite na nossa vida situações que nos purificam. Pode ser uma situação financeira, uma situação de saúde, até um conflito familiar, um momento em que a família fica meio abalada. Pode ser uma poda para nos voltarmos a Ele, para exercitarmos a nossa fé. Ele nos poda, mas Ele nos poda para nos purificar, nos fazer ficar puros. Então, por mais que sintamos medo no coração, que nós tenhamos a coragem de falar para Deus: Senhor, se o Senhor tiver que me podar, me pode, mas jamais me corte, jamais me separe do Senhor. O que precisar tirar da minha vida para que eu produza fruto, tire, mas eu quero permanecer sempre unido ao Senhor. E essa é a segunda mensagem que Jesus nos fala. Depois de falar da poda, Jesus insiste em que nós precisamos permanecer nele, ou permanecer com ele. E ele fala isso usando mais uma vez a comparação da videira, e diz para nós: assim como o ramo não pode produzir frutos se ele não estiver unido à videira, ao tronco, assim também vocês não podem produzir frutos se não permanecerem em mim. Qual é o centro, queridos irmãos, da nossa fé? Qual é o centro da nossa religião? É Jesus. Ele é o centro. Quando nós entendemos que Ele é o centro, nós permanecemos unidos a Ele. Se nós esquecermos que Ele é o centro, nós podemos fazer muitas coisas, mas elas não vão durar, porque o ramo vai estar separado do tronco, e aí os frutos não vão durar. O ramo não vai conservar a sua força. Então é preciso permanecer em Jesus. Como que eu permaneço em Jesus? A segunda leitura nos fala: amando a Deus. Diz São João: amemos, mas não com palavras, mas com a verdade e com os atos. Permanecer em Jesus é isso, é amar com as nossas atitudes, é agir segundo o querer de Deus, é querer o que Deus quer e não querer o que Deus não quer. É a forma de permanecer em Jesus. Permanecer em Jesus também nós fazemos através da oração. Nós estamos vivendo o ano da oração, então vem muito ao caso recordar isso para nós. Para permanecer em Jesus, nós precisamos ter vida de oração. Quem não reza não permanece em Deus. Quem não tem vida de oração, Deus não vai influenciar a sua vida. Nós queremos ter essa vida de oração, e esse ano nos convida a isso. O que é ter vida de oração? Não é simplesmente fazer uma oração, mas ter esse contato com Deus, ter na nossa vida uma rotina de oração. A missa aos domingos é essencial na nossa vida, mas durante a semana, momentos de oração. E durante o dia, durante o trabalho, elevar o pensamento a Deus. Você pode estar trabalhando, você pode estar ali atarefado, com muitas coisas a fazer, e você pode estar rezando, porque você eleva o seu pensamento a Deus e fala: Senhor, eu vos ofereço o meu trabalho. Hoje o trabalho está fluindo tão bem. Muito obrigado, meu Deus, eu vos ofereço a facilidade do meu trabalho hoje. Mas nem sempre é assim, né? Senhor, o trabalho hoje está pesado, eu não estou com vontade de trabalhar, pois eu faço pelo Senhor. Você está rezando. Você é o ramo que está unido à videira. Você passa um contratempo, um desgosto, vem aquela vontade de explodir, de agir mal. Senhor, eu vos ofereço esse momento, e quero até me calar, quero suportar isso por amor a Ti. O Senhor suportou tanto por mim. Vida de oração é isso, é rezar o tempo todo. Jesus não falou? É preciso rezar sempre. É assim que se reza sempre.
Não vamos poder ficar o dia inteiro com o terço na mão, mas podemos rezar no nosso próprio trabalho, transformando tudo em oração, numa vida de oração. Permanecer com Jesus, queridos irmãos e irmãs, existe uma forma muito concreta também de realizar isso. É visitá-lo no Santíssimo Sacramento. Jesus está na Eucaristia. Permanecer com Jesus é ter na nossa vida o hábito de adorar no Santíssimo Sacramento. E queridos irmãos e irmãs, algo que precisamos trabalhar em nós, todos nós, a começar por mim, todos nós, temos que ter esse hábito de adorar a Jesus no sacrário. Se a gente fizesse uma espécie de, é só um modo de falar, gente, não é? Fizéssemos aqui uma espécie de um ranking, não é? Com a seguinte pergunta: qual é o lugar que o sacrário ocupa na minha vida? E qual é o lugar que eu ocupo no sacrário? Eu não vou responder, mas vou deixar a pergunta: onde que estaria o nosso nome nessa lista? O primeiro? O lugar que o sacrário ocupa na minha vida é o primeiro? Ou é um de tantos? Ou está lá no final? Qual é o lugar que eu ocupo na presença de Jesus? Não é questão de competição, mas é só para uma reflexão pessoal. Qual é a prática que eu tenho de ir ao sacrário, de estar com Jesus? Se Ele está ali, permanecer com Ele é estar ali, é permanecer mesmo ali. Como dizia o Papa São João Paulo II, ele usa essa expressão: permaneçamos longo tempo em adoração diante de Jesus sacramentado. Longo tempo. Podemos fazer isso todo dia? Não. Mas de vez em quando é preciso gastar esse tempo na presença de Jesus, vir passar um tempo diante do sacrário, permanecer com Ele. E qual é o resultado disso? Da poda que Deus faz, do permanecer com Jesus, Jesus fala: então produzireis muitos frutos. E Jesus fala depois no final: se permanecerdes assim em mim, pedi o que quiserdes, e o Pai vos dará. Por que o Pai dá tudo àquele que permanece com Jesus? Porque ele vê o próprio Jesus pedindo. Se estamos unidos a Jesus, somos parte dele, e quando nós pedimos, quando nós rezamos, o Pai olha: é o meu filho que está me pedindo. Ele vê Jesus em nós. Então que esse domingo nos leve a renovar esse desejo: Senhor, eu quero ser vosso. Se eu tiver que me purificar, eu quero ser purificado, quero ser podado. Não, eu sei que pode não ser fácil, mas eu sei que o Senhor é o agricultor que cuida de mim. E eu quero sempre renovar o meu propósito de permanecer com Jesus pela fé, pelo amor, pela oração e também pela adoração ao Santíssimo Sacramento. Amém.